Porque tudo faz parte do caminho, tudo faz parte da trajetória e do aprendizado. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Papo Cabeça. Aqui a gente bate altos papos profundos, sempre fazendo reflexões sobre a vida. Eu sou a Renata Simões e nós estamos na segunda temporada deste podcast. Segunda temporada esta, onde nós fazemos reflexões acerca de filmes, documentários, séries, minisséries, peças de conteúdo que nos auxiliem na nossa jornada de autoconhecimento e expansão da consciência. Essa semana, a peça de conteúdo que está norteando as nossas reflexões é este documentário que está no catálogo da Netflix, Expedition Happiness. Destino Felicidade, como um subtítulo que aparece lá na tela, na partezinha de baixo. E já conversamos sobre isso aqui ao longo dessa semana. Felicidade não é um destino, felicidade é o caminho. E em meio a este caminho, planos precisam ser revistos e podem mudar muitas e muitas e muitas vezes. E a gente vai falar sobre isso, pegando, obviamente, muita coisa que aconteceu com a Mogli e o Félix ao longo dessa jornada de viajar o Canadá, né, cruzar o Canadá de leste a oeste, chegar no Alasca, descer a costa da Califórnia, chegar no México e ali ter que interromper a viagem que deveria ser até a Argentina, até a América do Sul, e eles teriam ainda mais muitos meses de viagem pela frente. E eles optaram por interromper este projeto em função de inúmeros contratempos, inúmeras coisas imprevistos que foram acontecendo ao longo do caminho. Essa sucessão de imprevistos acabou levando a Mogli e o Félix a tomarem uma decisão e interromperem um plano e refazerem os planos e reajustarem toda um planejamento que tinha sido feito para que acontecesse de uma determinada maneira. Como que aquilo ali foi interrompido e eles decidiram voltar para casa. E mesmo assim eles concluíram o documentário, né? Mesmo assim, e eu achei isso muito lindo. Eu não sei se vocês tiveram essa percepção, se vocês embarcaram nessa viagem junto com eles, da forma como eu embarquei. Eu acredito que sim, porque a forma como tudo foi acontecendo, eu me senti viajando com eles, assim, em vários momentos, vários momentos. E depois, à medida que os imprevistos iam acontecendo e eles iam tomando decisões, a gente vai se colocando, né? Só assim, putz, cara, e se eu tivesse nessa situação, como será que talvez eu tivesse agido? De que forma talvez eu teria conduzido a situação se fosse eu que estivesse ali naquele exato momento que determinada coisa aconteceu, que determinado imprevisto cruzou o caminho deles, né? Então a gente embarca na jornada e a gente inclusive vê como que eles fizeram toda a adaptação dos imprevistos, da decisão de mudar, da mudança de planos. Isso tudo faz parte da história que eles contam no documentário. Então isso é muito legal. Que a vida como ela é, né? A vida, a gente conversou muito isso ontem, a vida não é uma perfeição esculpida num planejamento que, sabe, não é. A vida é uma sucessão de derrotas e sucessos e a mescla das duas coisas, e é o eletrocardiograma o tempo inteiro, é altos e baixos, é picos e vales, é momento de contemplação com daqui a pouco um imprevisto que acaba de tocar bater na minha porta. E sabe, e é isso, e a vida no final das contas é sobre isso. Só que em meio a isso tudo, em meio aos picos e vales, em meio a estar em paz, né? Estar em paz, encontrar aquele estado de paz de espírito. E aí, vamos analisar aqui algumas das coisas que a Mogli traz pra gente em meio à jornada toda e que vão levando eles a tomar essa decisão de voltar. A Mogli fala o seguinte: depois do Rudy piorar cada vez mais e não apresentar melhoras, né, nós optamos por voar de volta para casa. Né? Então, eles optaram por interromper a viagem no México e voltar para casa. A saúde do Rudy é a nossa prioridade, isso fala da Mogli. Então, nós decidimos voar de volta para casa. No primeiro momento, nós ficamos tristes por ter que parar a viagem, mas também sentimos que era a coisa certa a ser feita. Viajar todo dia nos cansou. Esquecemos de nos perguntar o que realmente nos faz feliz. No final dessa longa jornada, a resposta é bem diferente do que nós pensamos. Tivemos a liberdade de viajar pelo mundo e agora nós só queremos sossegar. Pelo lado positivo, o Rudy adoeceu num lugar lindo.
fizemos bons amigos e aqui há muito o que fazer. Vamos aproveitar os nossos 2 últimos dias da viagem. Então, olha só, eles tiveram um momento de vamos ter que interromper a viagem. E aí, cara, ficamos tristes. Ficamos tristes porque tem um planejamento muito maior, a rota era muito mais longa, né? O percurso seria até a Argentina, a gente ainda visitaria muitos outros lugares, a gente ainda teria muitas outras experiências, mas a saúde do Rudy é a nossa prioridade e essa viagem não existe sem ele. E não tem a menor possibilidade de mandar ele de volta para casa na condição que ele tá e a gente não tá junto, não acompanhar, então chegamos a uma decisão, ponto. Medimos tudo, colocamos tudo na balança, vimos, olha, tá acontecendo isso, e aí? Quais são as nossas opções? As nossas opções são essas, essas e essas. Beleza. E a gente vai decidir pelo quê? Nós vamos decidir por interromper a viagem aqui. E, cara, quer saber? A gente lança isso no documentário. Que aconteceu isso, tiveram os imprevistos, a gente tomou uma decisão e é assim que aconteceu. E aí eles voltaram pra Alemanha, né? E aí, em meio a isso tudo, eles tiveram que anunciar. Então, a decisão foi tomada. Nós vamos voltar. Beleza, nós temos um motorhome aqui. Aparentemente, eles investiram, eles compraram o ônibus, né? Fizeram toda a reforma e tal. Então, o que eles... Tomamos a decisão? Beleza. Quais são os próximos passos agora? Bom, a gente precisa vender o motorhome. Então, eles decidiram e depois eles fizeram ali um micro plano de ação na hora, seguido da decisão. Seguido da decisão, eu vou ter que vender o motorhome para depois poder voltar para casa. E aí eles anunciaram o motorhome na internet e venderam o motorhome, né? E aí eles se despediram de um sonho. Eles se despediram de um projeto. Eles tiveram que interromper um projeto na metade do caminho em função de uma série de coisas que tinham acontecido. O nome disso é flexibilidade. O mais importante é passar por isso, por esse processo, com o coração leve, que é o que a Mowgli fala. Foi difícil, foi triste, mas a gente sentiu que era o que tinha que ser feito. Não existia mais a possibilidade de seguir com o Rudy, ele já estava ficando completamente debilitado. Inclusive, uma cena que eu chorei, talvez, se você também tem filhos de 4 patas, você também tenha chorado. A cena que ela tá no veterinário. E ela fala que a sensação, né, que tem, ou eu não me lembro se foi a veterinária que explicou isso para ela, é que ele já estava começando a se preparar para morrer. Ficando mais no canto dele, cavava, sempre que ele tinha a possibilidade ali, ele tentava cavar um cantinho, ele já estava se preparando para morrer. E aí eles, vendo aquela situação toda, falaram, cara, impossível de nós darmos sequência na viagem, não tem como. Né? Chegamos no limite. E aí eles tomam a decisão, fazem um micro plano de ação para poder voltar para casa e interromper o projeto. Né? E aí a Mowgli fala que achava que ficaria feliz em se livrar do ônibus, se livrar entre aspas, né? Quando eles venderam, anunciaram, encontraram as pessoas para poder comprar o motorhome, ela achou que ela se sentiria feliz. Por quê? Porque eles tomaram uma decisão, traçaram um micro plano de ação e as coisas foram acontecendo. Então ela achou que ela ia ficar feliz quando eles vendessem o motorhome e o motorhome fosse, né? Mas ela fala, e o engraçado é que foi uma sensação estranha. Foi uma sensação estranha porque a gente construiu com as nossas próprias mãos, né? Tudo aquilo ali foi a gente que fez, as adaptações, a pintura, tudo, até a parte elétrica, hidráulica, eles tiveram uma participação em tudo ali, né? E agora o ônibus estava partindo, bem ali na nossa frente. É um pouco triste deixar ir. Inclusive, como é que fala isso em inglês? Deixar ir. Dentro dessa cena, dentro dessa fala da Mowgli, é isso que você vai aprender hoje lá no canal do Telegram Galera da Expansão. Link tá na descrição do vídeo aqui do YouTube ou na minha bio lá do Instagram. Então, é uma sensação estranha de deixar ir. E aqui vem o nosso ponto de reflexão de hoje. Cara, vamos pensar junto no tamanho desse projeto. Pensa isso. O tanto de investimento que teve, não só de grana, mas de tempo deles também. É claro que era algo que eles estavam querendo fazer, né? Eles já estavam num estilo de vida que eles não estavam felizes, eles estavam em busca de alguma coisa diferente, algo a mais, tal, e eles queriam embarcar nessa jornada. Mas olha o tamanho desse projeto, o tamanho desse sonho, sabe? Tipo, não era ir ali na esquina fazer alguma coisa que você tem vontade de fazer e voltar para casa, né? Não, foi um negócio
muito grande, foi um sonho, um projeto muito grande, que de repente precisou ser interrompido, mas não só ser interrompido, como uma série de detalhezinhos que fizeram parte da construção daquilo ali, que tiveram que ser deixados para trás também, junto com o sonho, junto com o projeto. E é engraçado, eu não sei se vocês tiveram essas sensações ali nesse momento, eu tive muito, parece que eu também me despedi do projeto, sabe? Parece que, poxa, eles iam até a Argentina, agora não vão mais, mas, poxa, tem o Rudy que chegou no limite dele, eles vão ter que interromper. Parecia que eu também estava interrompendo aquela viagem junto com eles. E aí, quando o motorhome foi, eu tive essa mesma sensação. Vocês também tiveram isso? Assim, do tipo, cara, cortou, acabou ali, o projeto acabou, chegou no fim. E as coisas estão se dissolvendo, se diluindo. Agora o motorhome vai fazer parte da jornada de outra pessoa, de uma outra família, eles vão ter uma outra história para poder contar ali, mas essa jornada do Félix, da Mowgli e do Rudy terminou ali. E eu que tinha embarcado na viagem, na jornada junto com eles, para mim estava terminando ali também. Então eu meio que senti isso tudo, sabe? Quando o motorhome foi, a separação, depois eles voltando para casa. E ao mesmo tempo, eu me senti feliz, foi gostoso de ver o retorno deles para casa, o Rudy, né? Na hora que eles encontraram com os familiares deles, já era Natal, né? E as pessoas se revendo, se abraçando. E aquela sensação de que, tipo, cara, eles estão voltando para um pedaço da vida deles que eles estavam sentindo muita falta. Né? Eles estão voltando para a rotina, eles estão voltando para casa, né? E agora eles vão vivenciar a coisa de um outro jeito. E meio que talvez eles tenham encontrado muitas respostas em meio a esse processo todo. E até mesmo ter que interromper a viagem, ter que fazer as coisas da forma como aconteceu, tenha sido um dos grandes aprendizados que eles tiveram com isso, com o documentário, com a jornada, com o projeto, com tudo. Porque tudo faz parte do caminho, tudo faz parte da trajetória e do aprendizado. Né? E aí, cara, pra gente poder fazer a nossa reflexão final da semana, né, trazendo isso pra nossa vida e fazendo um paralelo com a nossa vida, como que geralmente você lida com as mudanças de plano que você precisa fazer na sua vida? Né, você já parou pra pensar que, cara, às vezes aquele mega projeto que você pensou, idealizou por tanto tempo, talvez ele precise ser reajustado. Talvez precise chegar ali naquele ponto, naquele momento, que você vai ter que fazer uma mudança de rota. Que você vai ter que deixar algumas coisas irem para poder abrir espaço para outras. Né? O quão apegado você fica a coisas, o quão inflexível você é perante as necessidades de mudar o plano, de mudar a rota, de mudar a direção, de mudar o caminho. Como que é geralmente a sua postura em relação a esses momentos da vida? Né? E tira um pedacinho, né, da trajetória do Félix, da Mowgli e do Rudy como exemplo para você, né? Que a gente tem que ser mais leve, tem que ser mais flexível. E quando às vezes uma situação chega num ponto que já está insustentável, o que o seu coração te pede para fazer? Se o seu coração não estiver te pedindo para fazer nada, é porque talvez você ainda não esteja tão conectado com ele. E é importantíssimo que você faça isso, que você entre nessa busca de fechar os olhos, respirar, se conectar, né? Entrar nesse heart-brain coherence, né? Nessa coerência entre razão e emoção, e deixar, é claro, a razão aflorar, porque isso é muito importante, né? Nós temos as nossas decisões cognitivas, ter o nosso plano de ação, mas estar sempre muito conectado com a nossa parte emocional, com os nossos sentimentos, com o nosso chakra cardíaco. Né? E aí, cara, eu enxergo, para fechar, a Mowgli e o Félix como dois grandes inquietos, assim como eu. Talvez porque eu tive talvez por isso eu tenha tido uma identificação tão grande com eles. Além da gente ter inúmeros pontos de interseção, assim, muito mesmo. Eu também amo viajar, eu também amo me conectar com a natureza, eu amo fazer viagens onde eu possa estar em contato com a natureza, onde eu possa apreciar lugares que me permitam
ver um pôr do sol maravilhoso, ou um nascer do sol maravilhoso, ou fazer uma trilha, ou mergulhar num rio, ou numa cachoeira, ver uma montanha, ou um conjunto de montanhas maravilhoso. Eu amo, né, pegar um carro, viajar numa estrada linda, sabe? Enfim, né, cachorro, natureza, a trilha sonora nem se fala, né? Então, assim, tem muitos pontos ali de conexão. Além disso tudo, os grandes motivadores deles, as buscas que eles mergulharam e que eles estão em meio a ela, né? O que é verdadeiramente importante da vida, experimentar o mundo, diferentes culturas, entender e respeitar diferentes culturas e as pessoas como elas são, né? E aí isso tudo faz a gente refletir sobre um monte de coisa que o documentário me ajudou a me conectar e abrir a visão para o tanto que é importante pensar nesse tanto de coisa, né? E o tanto que tudo isso faz parte da construção de quem nós somos de verdade. Eu espero que você também tenha conseguido fazer assim, muitas reflexões, também tenha conseguido viajar um pouquinho com esse casal e com o Rudy nesse motorhome / ônibus adaptado. Você tenha conseguido sair um pouquinho aí da sua casa e ter mergulhado um pouco nessa viagem e ter feito também reflexões que sejam válidas para a sua vida, acima de tudo. E que os episódios deste podcast também possam ter te ajudado nessa jornada. Hoje a gente encerra as nossas reflexões a respeito do documentário Expedition Happiness. Semana que vem tem uma nova temática, um novo filme, uma nova minissérie, um novo documentário. Já está divulgado lá no Instagram. Hoje é sexta-feira, então ele já foi lá para os Stories em destaque. Se você ainda não tiver assistido, vai lá conferir. Você tem um final de semana inteiro pela frente ainda para poder assistir essa peça de conteúdo e acompanhar os episódios do podcast Papo Cabeça na próxima semana, sem passar raiva com spoiler. Galera, é isso. Uma ótima sexta-feira para todo mundo. Que vocês tenham um final de semana incrível, repleto de coisa boa. Nós temos um encontro marcado pelas redes sociais, @Renata Simões Yellow Black, Yellow de amarelo, Black de preto, tudo junto. Perfis do Instagram e do TikTok. E eu te espero também no canal do Telegram, Galera da Expansão. Hoje, para você aprender como é que fala deixaria em inglês nessa fala da Mogli. E a gente se encontra certamente na próxima semana, a partir de segunda-feira, aqui neste podcast. Um abraço, galera. Até mais. Tchau.